Boa noite, feliz sábado. É uma alegria estarmos juntos nesse primeiro simpósio Ciências das Origens. Hoje temos muitas pessoas especiais no nosso meio, inclusive pessoas que não são adventistas, de outras religiões no nosso meio, participando desse simpósio. Estamos muito felizes com a sua presença. Sinta-se em casa, sinta-se bem-vindo. Gostaria apenas de destacar uma presença especial, duas presenças especiais vindo da nossa sede em Brasília, na divisão sul-americana. A presença do nosso líder de educação da divisão sul-americana, o pastor Edgar Luz, e o líder do GRI, Geoscience Research Institute, lá também sede em Brasília, o professor Dr. Marcos Natal. Sejam bem-vindos. Sentimos-nos honrados e privilegiados com a vossa presença no nosso meio. 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de perguntar a um dos nossos líderes, fazer a seguinte pergunta: esta geração de cientistas, criacionistas, adventistas, que estão ficando com cabelos brancos, quem irá substituir essa geração? Não consigo ver no Brasil esta geração se levantando e tomando o lugar, por exemplo, do professor Naor. Passou-se 3 anos e eu descobri quem é que substituiria o professor Naor. Exatamente o professor Naor. O nome dele é Tiago Alves Jorge de Souza, é o filho do Naor. O professor Tiago, nós nos conhecemos há uns 2 anos atrás. Ele é biólogo, ele tem um doutorado em genética pela USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É um cientista bem formado, com bolsa da FAPESP, da CAPES, é revisor de diversos artigos nacionais e internacionais, bem como autor de artigos, livros e capítulos de livros. Ele atua nessa área de genética, evolução, e é palestrante no GRI, nos Estados Unidos, na Andrews University. E é com alegria que aquela pergunta que demorou 3 anos para ser respondida, que nós apresentamos o professor Tiago Alves Jorge de Souza. O mais importante do currículo dele é que é nosso professor aqui no NASP, Engenheiro Coelho. Ele é membro do núcleo que nós estaremos inaugurando amanhã. Professor Tiago, Deus te abençoe e te use neste momento. Muito obrigado, Francisley, pelas palavras tão gentis. Boa noite, feliz sábado aos irmãos. É um prazer estar aqui no início desse simpósio de Ciências das Origens. Na verdade, é uma realização de um sonho acalentado por nós há algum tempo. Gostaria de cumprimentar também aqueles que nos ouvem pela internet. Como os irmãos podem ver, o título da palestra: Bênçãos Transgeracionais à Epigenética Divina. No título da palestra, tem elementos científicos misturados com elementos bíblicos, e essa é a minha convicção, a minha crença. Nos últimos 2 anos eu tenho tido o privilégio de lecionar aqui no NASP a disciplina de Ciência e Religião. E na minha visão, é possível conciliar ciência com religião. A ciência bem feita, ela pode ser conciliada com o conhecimento bíblico. Então, ao longo da minha palestra, eu irei explicar como isso pode acontecer na minha área, na genética. Esse link aqui é para você que está nos ouvindo pela internet. Durante a exposição, você pode enviar perguntas e interagir conosco. Então, contamos com a sua participação. Gostaria de começar essa explanação lendo o primeiro versículo da primeira história, no capítulo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1 e 2. Você que está com a sua Bíblia pode acompanhar também pelo telão aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós sabemos dos eventos subsequentes. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E foi o primeiro dia da criação. E o relato se segue posteriormente.
Então nós temos a criação da luz no primeiro dia, posteriormente a separação entre águas e águas no segundo dia, acima do firmamento e abaixo do firmamento. No terceiro dia, nós temos a criação da porção seca da vegetação terrestre. No quarto dia surgem os luminares para governar o dia e a noite, eles aparecem. No quinto dia, os animais aquáticos, as aves do céu. E no sexto dia, a obra-prima da criação de Deus, o ser humano. No sábado houve descanso, nós estamos agora dando início ao sábado, o memorial da criação de Deus. E eu gostaria de dar ênfase com os irmãos aos versículos 27 e 28 do capítulo 1 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move pela terra. É interessante que Deus cria o ser humano, Ele abençoa, Ele associa essa bênção com a procriação, crescei e multiplicai-vos. Deus compartilha um atributo divino com o ser humano, assim como Deus tem a capacidade de criar seres, né? Ele criou o ser humano, a imagem e semelhança, através da procriação, Ele comunica esse atributo ao homem. O homem é capaz de gerar filhos à sua imagem e semelhança. E é interessante que essa noção das bênçãos de Deus vinculadas à procriação, às gerações futuras, é recorrente nas Escrituras. Antes de entrar no versículo que está na tela, nós vemos até a queda do homem relatada a posteriori, depois da criação, e em meio às consequências relatadas por Deus do pecado do casal edênico, Deus levanta uma esperança. Gênesis 3,15, a tua semente, o teu descendente, ele vai ferir a cabeça da serpente. Então, a esperança, a maior esperança, a esperança do Messias, também viria por meio da descendência. Interessante, a maior bênção viria por meio da descendência. Abraão também, ele foi chamado, nós vemos o relato em Gênesis 12, versículo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Através da tua descendência, Abraão, você vai abençoar a terra. Eu escolho você e não outro, mas eu escolho você para abençoar os outros. Deus escolhe a estrutura familiar, a perpetuação da espécie humana através da procriação e a família como um canal de bênçãos para a humanidade, para a materialização das bênçãos de Deus. É interessante que nós vemos na Bíblia os relatos, os diversos relatos contidos, inclusive dos patriarcas, e quando a Bíblia começa a narrar a história de um determinado personagem bíblico, ela passa a contar a história do filho daquele personagem. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis capítulo 37, versículo 1, apenas um exemplo de como isso ocorre. Essa lógica muito interessante presente na palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, versículos 1 e 2. Lá eu leio o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Olha que interessante o versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava, e daí começa a contar a história de José. Ou seja, quem conta a história de Jacó é seu filho José. E se você olhar as bênçãos da primogenitura dadas por Isaac a Jacó, você vai ver que elas se concretizam na vida de José. Ou seja, as bênçãos se concretizam na descendência. E esse aspecto é muito interessante e recorrente na palavra de Deus. E até para a figura messiânica é utilizada essa lógica. Quando Jesus é indagado por Felipe: mostra-nos o Pai. A resposta dele é o seguinte: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja,
A melhor revelação do Pai é o Filho. Interessante. E esse próximo versículo, na minha opinião, um dos versículos mais bonitos da Bíblia, Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, nós somos privilegiados, a maior revelação, que é o Filho, foi dado a nós. Nós podemos ter essa visão nos dias de hoje, visão mais completa. Tem outros aspectos também, outros versículos que nós olhamos na Bíblia que podem suscitar algumas dúvidas. Os mandamentos, por exemplo, nós vemos consequências da desobediência. Em Êxodo 20, versículo 5, nós lemos: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por quê? Qual seria o significado disso? Mas, ao mesmo tempo, ele contrasta essa consequência das transgressões com a misericórdia divina. E uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aparentemente, existe uma contradição aqui entre esses versículos estão dizendo e o fato de que nós sabemos que cada um tem um livre-arbítrio e arca com as consequências dos próprios atos. Em Ezequiel 18, 20, por exemplo, nós lemos: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E a pergunta que eu coloco para os irmãos, para aqueles que estão nos acompanhando também pela internet é: o que nós herdamos dos nossos pais e o que nós passamos para os nossos filhos? Será que seriam meramente características físicas, características comportamentais, de personalidade? Para começarmos a responder essa pergunta, vamos começar a ver como se inicia a vida, o processo que dá origem a um novo ser. Pode colocar o som, por favor.
Então, podia continuar, mas o vídeo tem uns 14 minutos, eu acho que eu vou passar um pouco do meu tempo. Depois eu posso disponibilizar para os irmãos. Mas, desde o momento, né, do ato da milhões e milhões de espermatozoides, apenas um consegue essa junção com o óvulo, formando a primeira célula, o zigoto, junção dos núcleos gametas. Então, esse é o começo de todos nós. E, por ser algo cotidiano, muitas vezes nós não paramos para refletir e pensar na complexidade e beleza desse processo escolhido por Deus para perpetuar a raça humana. Então, essa aqui é a primeira cena da vida de todos nós. Um espermatozoide encontra um óvulo e forma um zigoto, essa célula primordial. Posteriormente, essa célula se divide, dando origem a vários estágios de desenvolvimento, mórula, blástula, gástrula, neurula, ocorre o desenvolvimento, e depois de 9 meses, nasce o indivíduo. O indivíduo adulto tem muitas células. Nós temos aproximadamente uns 30 trilhões de células no nosso corpo. E em cada célula, existe no núcleo da célula um material genético que organiza o funcionamento e as características dessa célula. Esse material genético está organizado na forma de cromossomos. Aqui vocês estão vendo na tela um cariótipo. Um cariótipo é o conjunto dos cromossomos humanos. É uma das análises que os geneticistas fazem, análises básicas. Então nós temos 46 cromossomos, aqui um cariótipo feminino. Nós temos 2X aqui. O cromossomo nada mais é do que o DNA associado a proteínas, empacotado, formando essa estrutura cromossomo. E todos esses cromossomos, 46 cromossomos do ser humano, estão presentes no núcleo da célula, que é muito pequeno, é microscópico. Se eu pegasse todo esse DNA associado a proteínas dos cromossomos e esticasse ele em uma única célula, eu teria quase 2 metros de DNA. Então, vocês, os irmãos, imaginem o grau de compactação que esse DNA tem que assumir para ficar presente, e se limitar ao conteúdo do núcleo celular. Então, tem vários graus de empacotamento do DNA. Em alguns casos, essa informação pode ser danificada, podem ocorrer erros, que são mutações. As mutações podem alterar pequenos segmentos do DNA, que nós chamamos de genes, podem alterar cromossomos também, várias alterações nós chamamos de mutações, que podem comprometer a informação presente no DNA. Não sei quantos de vocês lembram, esse aqui é o dogma central da biologia. Então, isso aqui explica basicamente como se forma um ser vivo a partir da informação presente no DNA. Nós temos a informação presente no DNA, essa informação ela é transcrita, um RNA mensageiro vai levar essa informação lá para o citoplasma da célula e, posteriormente, essa informação é traduzida na forma de uma proteína. E nós somos formados por proteínas, nossa estrutura. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um outro tipo de alteração que não seria a mutação que eu disse anteriormente, seria alterações epigenéticas. Não sei quantos os irmãos viram no título epigenética. O que seria isso? Epi, o prefixo epi significa acima de. Então, quando nós estamos falando de alterações epigenéticas, nós não estamos abordando alterações que envolvem a estrutura do DNA, e sim a dinâmica com que o DNA é lido, com que os genes são expressos. Essas são chamadas alterações epigenéticas. Nós temos vários tipos de alterações epigenéticas: metilação, fosforilação, acetilação. Basicamente, as alterações epigenéticas controlam o grau de compactação desse DNA. Como eu disse para os irmãos, eles são compactados na forma de cromossomos, o grau máximo de compactação, e, dependendo do grau de compactação, a informação desse DNA ela pode ser lida mais facilmente ou não. Então, controlando esse grau de compactação, eu consigo também controlar quais genes vão ser lidos e quais genes vão ser inativados, não lidos. Outras alterações epigenéticas atuam diretamente na estrutura do gene, na região promotora, impedindo ou controlando a ação da RNA polimerase, por exemplo, que é a enzima que vai produzir o RNA mensageiro. Então,
essa dinâmica de alterações epigenéticas controla a expressão dos genes. Nós temos aproximadamente 20 a 25 mil genes no nosso genoma. E é como se fossem interruptores. Essas marcas epigenéticas vão ligar e desligar genes específicos. Elas são muito importantes. Por quê? Como eu disse para os irmãos, no começo da vida de todos nós, ocorreu o quê? Ocorreu a fusão entre gametas, entre um espermatozoide e um óvulo. E a partir de uma única célula surge um organismo complexo com diversos tipos celulares. Como isso acontece? Será que o DNA dos diversos tipos celulares são diferentes? É diferente? Não é. É o mesmo DNA. O que diferencia, por exemplo, uma célula do cérebro, um neurônio, de uma célula da pele? É a ativação e desativação diferencial dos genes, que vai gerar essa diferença morfológica e funcional das células. Olha que interessante. Então, essas marcas epigenéticas ativam e desativam genes de forma diferencial em cada tipo celular, o que gera e possibilita o desenvolvimento de um ser vivo, de um embrião, de um bebê a partir de uma única célula. E nós estamos aqui também por causa desse mecanismo, dessa ativação, dessas marcas epigenéticas. Mas um aspecto interessante é o seguinte: essas marcas epigenéticas são essenciais para manter a estrutura do ser vivo e o funcionamento correto, mas também existem enzimas que adicionam novas marcas epigenéticas, que nós chamamos marcas de novo. E essas marcas epigenéticas, alterações, elas são influenciadas pelo nosso estilo de vida. O que eu como, o que eu bebo, como me comporto, se eu me exercito, tudo isso influencia também no padrão de marcas epigenéticas. Aqui é um vídeo explicando epigenética de uma forma bem simples para vocês. Wait, I've already done that one. What is epigenetics? Genetics is your genes. A gene has a unique sequence to make a protein that does something in your body. A genetic mutation is a change in one or more parts of this sequence. This could just make you, you. Or it could contribute to a genetic disease. An epigenetic change also changes a gene's DNA, but not at the sequence level. Instead, special marks are added or removed that might change how a protein works in the body. And this could also contribute to disease. How these marks appear is a hot research topic, but some causes could be diet, stressors, or environmental pollutants. A genetic mutation is difficult to fix. With epigenetics, we could take a different approach to treating disease by finding ways to remove bad epigenetic marks or add good ones. Então é um vídeo muito simples, mas ilustra de forma clara a diferença entre alterações epigenéticas e genéticas. E como foi colocado no vídeo, as alterações epigenéticas são potencialmente reversíveis, e isso é muito interessante. Não sei quantos dos irmãos já ouviram falar qual é a diferença, por exemplo, da abelha rainha para a operária. Nós temos aqui a abelha europeia, a Apis mellifera, e nós temos uma operária e uma rainha. Essas abelhas, elas possuem o mesmo material genético, exatamente o mesmo material genético. O que diferencia, o que faz uma rainha ser uma rainha e a operária uma operária? É a alimentação delas. Como vocês viram no vídeo, vários aspectos podem influenciar esse padrão de marcas epigenéticas, e um deles é a alimentação. Então, a forma como essas abelhas se alimentam vai determinar todas as alterações morfológicas, fenotípicas. Então, a rainha ela é muito maior do que a operária, é muito mais longeva, ela se reproduz. E tudo isso por quê? Porque ela se alimenta de geleia real. A geleia real vai gerar essas alterações epigenéticas que vão proporcionar todas as diferenças da rainha para a operária. De forma mais específica, vai ocorrer um bloqueio dessa DNA metiltransferase nas rainhas, que é a enzima que vai transferir grupos metil, né, um tipo de alteração epigenética, a metilação. Então, em função da inativação dessa enzima, toda essa diferença morfológica, fenotípica vai ser manifestada. Mas voltando à pergunta inicialmente colocada,
O que nós herdamos dos nossos pais e passamos para eles? Será que as marcas epigenéticas também podem ser passadas para gerações futuras ou não? A pesquisa e o estudo nessa área começou com esse cientista. Não sei quantos dos irmãos conhecem, dos ouvintes, Ivan Pavlov. Ele é o pai do condicionamento clássico. Ele ficou famoso porque ele experimenta com cachorros, onde era tocado um sininho, o alimento era mostrado e o cão criava uma associação, a memória associativa entre o barulho e o alimento. Esse cientista, grande cientista, ele foi laureado com o Prêmio Nobel no início do século XX, mas existem alguns experimentos dele pouco conhecidos que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Depois de realizar experimentos com cachorros, ele também estudou comportamentos como urinos, camundongos. O que ele fez? Ele tocava também o sininho e verificava quantas tentativas ele precisava tocar o sininho e mostrar o alimento para o ratinho correr em direção ao local onde estava o alimento. Então ele colocou no local específico o alimento e o ratinho tinha que encontrar o caminho quando o barulho o sino era acionado. E ele contou quantas tentativas, quantas vezes demorava, para eles criarem essa associação. O interessante que Pavlov fez foi o seguinte: após fazer essa conta, essa análise, ele pegou esses camundongos, ratos, isolou dos demais, e pegou a prole desses camundongos e resolveu fazer o mesmo experimento. Mas o interessante é que a prole desses camundongos que haviam sido submetidos a esse teste foi isolada dos pais. Eles não tiveram contato. E eles conseguiram criar a associação mais rápido que os pais. E a geração seguinte criou a associação mais rápido. E os cientistas da época não conseguiam entender. Como assim? Parece que o aprendizado está sendo passado ao longo das gerações sem os filhos terem entrado em contato com os pais. O que está acontecendo? Como a genética pode explicar isso? E por muito tempo permaneceu um ponto de interrogação, como explicar esse tipo de herança. Com o avanço da biologia molecular, da genética, hoje é possível nós entendermos mais o que está acontecendo. Esse artigo, por exemplo, da Nature, uma das principais revistas, os periódicos científicos do mundo, ele realizou um experimento muito interessante que utilizou posteriormente o mesmo raciocínio de Pavlov. O que foi feito nesse experimento? Eles pegaram camundongos e expuseram esses camundongos a um odor de fruta. Aquele odor era inerte, o camundongo não sentia atraído, nem sentia uma repulsa àquele cheiro. Para ele, era inerte. Mas os cientistas associaram aquele odor com um choque. Então, toda vez que o camundongo chegava lá e sentia aquele odor, ele tomava um choque. E daí ele começou a criar essa associação. Espera aí, isso aqui não é bom. Porque toda vez que eu sinto esse cheiro, eu tomo um choque. E eles contaram quantas vezes demorava para esses camundongos criarem essa associação. Anotaram. E, posteriormente, realizaram o mesmo experimento com os filhotes desses camundongos, mas isolaram ele dos pais. Esperaram, os filhotes nasceram, isolaram dos pais, esperaram atingir a idade com que os pais deles foram submetidos ao experimento e repetiram o experimento. E os filhotes, a prole, ela demorou menos tempo para criar essa associação entre o odor e o choque e sentir repulsa daquele odor. E foi sendo realizado ao longo das gerações. Chegou um momento onde os camundongos nasciam com repulsa já àquele odor, sem nunca ter tomado um choque. Como explicar isso? Então, o artigo explica, mostrando que alterações epigenéticas passadas ao longo das gerações promoveram a produção de neurônios extras que relacionaram esse cheiro, esse odor, com algo ameaçador, perigoso. E assim os camundongos, depois de algumas gerações, nasceram com repulsa àquele odor específico. E existem estudos também analisando populações humanas e mostrando que experiências pessoais, aprendizado, inclusive traumas, podem ser passados ao longo das gerações. Creio que os irmãos lembram desse ocorrido,
talvez os menorzinhos não tenham presenciado o ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro. E existem estudos mostrando que mulheres que estavam grávidas, que passaram por esse trauma, tiveram um trauma pós-traumático, uma desordem estresse pós-traumático, os filhos delas são mais propensos a desenvolver estresse pós-traumático. Eles têm um nível de cortisol, que é um hormônio relacionado com estresse, menor. Eles têm dificuldade. Então, o trauma sofrido pelas mães influencia os filhos. Também, estudos realizados com descendentes de pessoas que, sobreviventes do Holocausto, mostram que essa experiência traumática impacta de forma direta também os descendentes, tornando eles mais predispostos e mais suscetíveis a desordens psicológicas e outros problemas. Em termos populacionais, o que nós podemos ver, o que vamos dizer assim, hábitos acalentados durante gerações têm gerado ao longo de muito tempo. Nós podemos ver estudos realizados nos Estados Unidos, por exemplo. A expectativa de vida norte-americana, em 1900, era de aproximadamente 50 anos. Em 110 anos, ela aumentou 30 anos. Então, em 2010, a expectativa de vida era de 80 anos. E, se essa lógica continuasse nos anos posteriores, era de se esperar que em 2110 chegasse a próximo de 100, 110 anos. Obviamente, o ser humano tem um limite de longevidade. Esse limite é calculado por volta de 120 anos. Mais do que isso, não é possível. Mas era de se esperar que houvesse um aumento na longevidade. Mas o que tem se observado é uma diminuição. E isso é uma das principais causas para essa diminuição, apontada pelos cientistas, é o consumo ao longo de muitas gerações de alimentos industrializados, nas gerações recentes. E isso tem gerado uma diminuição da expectativa de vida. Nós vivemos uma sociedade também onde existe um consumo muito grande de calorias, de carboidratos, e isso tem gerado também consequências na incidência de algumas doenças na população, como, por exemplo, a diabetes tipo 2. Em 1960, nos Estados Unidos, 1 em cada 100 pessoas era diabética. Em 1995, 1 em cada 50 pessoas era diabética nos Estados Unidos. Em 2015, pulei uma aqui, creio. 1 em cada 50. Em 2015, 1 em cada 8 pessoas era diabética. E a projeção futura, se continuar dessa forma, em 2050, 1 em cada 3 pessoas será diabética nos Estados Unidos. Essas alterações epigenéticas sendo passadas ao longo das gerações. E por que isso é interessante? Porque as instruções e conselhos dados na Palavra de Deus parece que já tinham conhecimento, ou parece que quem escreveu essas recomendações já conhecia a epigenética. Interessante. Algumas restrições, por exemplo, da Bíblia. Em Levítico 7:23 nós lemos: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem carneiro, nem de cabra comereis. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue comereis. E vários artigos científicos têm demonstrado o efeito nefasto da ingestão de gordura de forma desregulada. Esse experimento, por exemplo, mostra que a alimentação do pai pode influenciar na predisposição dos filhos de terem alguns tipos de doença, como diabetes. Eles fizeram um experimento pegando um rato e alimentando ele com uma dieta simulando uma dieta americana de fast food. Eles alimentaram, obviamente esse ratinho ficou gordo, obeso e diabético. E cruzaram esse rato com uma fêmea saudável. E ao analisar a prole, só em função da alimentação do pai, os filhos já nasciam com uma predisposição a diabetes tipo 2. Então, o que você come influencia também na predisposição dos seus filhos de terem doenças, não só diabetes, como câncer.
e outros tipos de doença. Olha que interessante esse artigo. A mortalidade por diabetes ou doenças cardiovasculares determinada pela nutrição dos pais e dos avós durante o período de crescimento deles. Então, o que seu pai comeu, o que seu avô comeu durante a vida deles pode influenciar na sua predisposição para ter algumas doenças hoje. Também, alguns versículos, a Bíblia proibindo a carne de porco, interessante. E preste atenção nesse vídeo aqui, a ciência comprovando o que a Bíblia, a palavra de Deus, já falava há muito tempo. A descoberta do trabalho foi de que a nutrição dos pais, dos machos, afeta o risco de câncer de mama nas filhas. Então nós observamos que dietas ricas em gordura, elas têm uma influência no risco de câncer de mama, na descendência, mas isso vai depender da origem da gordura. O primeiro resultado que nós observamos é de que a gordura animal, banha de porco, quando consumida por pais, por machos, aumenta o risco de câncer de mama nas filhas. Mas, por outro lado, o consumo de óleo de milho, que é uma gordura vegetal, por pais, reduz o risco de câncer de mama nas filhas. Então, o perfil de ácidos graxos, que são os componentes de óleos e de gorduras, é muito importante para influenciar esse resultado. Então, como os irmãos ouviram, o consumo da banha de porco, da carne, pelos pais, predispõe as filhas a ter câncer de mama. Então, o que você come também influencia na predisposição dos seus filhos em ter câncer e outros tipos de doença. É interessante que nós lemos alguns trechos de alguns livros de Ellen White, como Ciência do Bom Viver e Conselhos sobre Regime Alimentar, que aparentemente estão se referindo a mecanismos epigenéticos. Olha que interessante, Ciência do Bom Viver, página 328. As práticas contrárias à saúde das gerações passadas afetam as crianças e a juventude de hoje. A incapacidade mental, a fraqueza física, os descontrolados nervos, os apetites contrários à natureza são transmitidos como um legado de pais aos filhos. E as mesmas práticas, continuadas pelos filhos, vão crescendo e perpetuando os maus resultados. Conselho sobre Regime Alimentar, página 117. Através de sucessivas gerações, desde a queda, a tendência tem sido continuamente descendente. A doença tem sido transmitida de pais a filhos por sucessivas gerações. Mesmo as crianças de berço sofrem consequência dos males originados pelos pecados dos pais. Então, finalizando, caminhando para o final, talvez você veja de uma família, ou você olhe para seus antepassados e fique um pouco preocupado, porque eles não seguiam esses princípios. Talvez você tenha herdado algumas predisposições, algumas inclinações que você não gostaria de ter. Mas a boa notícia, como eu disse anteriormente, é que essas marcas epigenéticas, elas não são irreversíveis, elas podem ser reversíveis. Então, esse artigo, por exemplo, mostra que a atividade física, ela pode prevenir contra várias doenças e alterar mecanismos epigenéticos, predisposições epigenéticas. Então, se você adotar um estilo de vida saudável, mudar os seus hábitos, você pode também reverter esses padrões epigenéticos. E isso também casa de forma perfeita com a palavra de Deus e com o que nós lemos no Espírito de Profecia. Então, aqui de novo, enfatizando, câncer, doenças neurodegenerativas, o exercício físico pode alterar esses mecanismos epigenéticos que predispõem a essas doenças. Ciência do Bom Viver mostra esse potencial de reversão de forma clara e traz uma esperança para nós, na página 176. Sejam quais forem as tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. Eu não sei quantos de vocês têm lutado contra tendências, contra predisposições. A epigenética também nos ensina que muitas vezes nós desconhecemos as fragilidades, as predisposições de cada um, e nós não temos direito de julgar as pessoas. Cada um tem tendências, predisposições que nós desconhecemos. Mas a esperança é que aquele que começou a boa obra em nós, não somos nós que começamos a boa obra, Ele começou, e Ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Amém.
Queria pedir que você agradecesse com uma salva de palmas o professor Tiago por essa maravilhosa palestra que nos coloca assim de uma maneira tão fundamentada na fé. Em nome do Núcleo de Estudos das Origens, nós queremos lhe agradecer com uma pequena lembrança, dizendo que nós fomos muito beneficiados, e também o seu certificado. Essa é a nossa forma também de manifestar a nossa gratidão. Deus o abençoe muito. O professor Tiago estará aqui à frente neste momento ainda, porque nós vamos iniciar uma mesa em que as perguntas que aqueles que se inscreveram no simpósio estão enviando pela internet, e o link já está à disposição de vocês, você pode perceber na tela. Quem está em casa ou em algum lugar conectado e inscrito nesse simpósio de maneira virtual, pode enviar as suas perguntas a partir desse endereço que está à tela, que está disposto a você. E você que está aqui presente também pode fazê-lo pelo mesmo endereço a partir do seu aparelho. Gostaria de, neste momento, convidar aqui o pastor Hernani, que estará junto comigo ao dirigir. Algumas cadeiras foram dispostas aqui, fique à vontade, viu, professor? E antes dessas perguntas e desse momento da mesa, temos alguns recados importantes para você, pastor Hernani. Boa noite, mais uma vez. Um recado importantíssimo: amanhã, a partir das 13h30 até as 15 horas, o Centro White e o museu aqui do UNASP estarão abertos para receber você. Então já faça aí seus planos para logo depois do almoço você poder fazer um tour, conhecer, trazer a família, conhecer um pouco da história também. Outros dois recados também importantes. Uma parte desse encontro estará acontecendo amanhã pela manhã no auditório da reitoria. Portanto, você que é acostumado a assistir a classe de escola sabatina ali, essa classe estará sendo deslocada para o auditório, para uma das salas da faculdade. Outro é que assim que terminarmos nosso encontro de hoje à noite, você que é membro batizado dessa igreja deve permanecer para a nossa reunião administrativa. Gostaria de, então, chamar os convidados para essa mesa. Professor Marcos Natal de Souza, por favor, dirige-se aqui à frente. Professor Naor Neves, por favor. Professor Francisley de Souza, também idealizador e organizador desse evento. E ainda gostaria de chamar Paulo Souza a estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de reforçar que as perguntas podem ser feitas a partir do endereço que está ali exposto à tela. Uma pergunta chegou, e a pergunta é a seguinte: quais são os maiores desafios do criacionismo no mundo acadêmico e especialmente no Brasil hoje? Quais desafios, portanto, que o criacionismo enfrenta no mundo acadêmico neste mundo atual? Boa noite. Primeiro eu queria parabenizar os organizadores do evento. Nós estamos no feriado e estamos discutindo o criacionismo. É muito bonito isso, muito encantador. Queria parabenizar o Francisley, a sua equipe, a igreja por estar realizando esse espaço, né? O convite que nos foi feito para estar aqui falando sobre esse tema apaixonante e um tema que encanta, né? Encanta nós, que tem nos encantado. E parabéns para você também por estar aqui hoje. Essa questão dos desafios do criacionismo, você diz na academia, não é isso? Não é isso? Você disse na... Opa, melhorou. Os desafios acadêmicos. Você diz na academia ou na sociedade em geral? Meus amigos, é o seguinte: o criacionismo ele
sofre de um preconceito muito grande, né? É um preconceito porque, na verdade, o criacionismo ele parte de uma crença na Bíblia, né? Ele é uma ciência, mas embasada completamente na Bíblia. Nós cremos na Bíblia, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é essa ideia da criação que nos inspira a fazer ciência e demonstrar que a natureza está compatível com a Bíblia. Mas isso não é bem-vindo lá fora, né? Essa base que nós usamos para fazer ciência, inspirada na Bíblia, é muito mal visto lá fora, porque nos acusam de que nós já temos um pressuposto pronto e queremos, a partir disso, fazer ciência, enquanto que para o pessoal lá fora, você tem que ter a sua mente completamente aberta, partir do zero e depois alcançar os seus resultados. Então, nós somos muito criticados por isso, pelo viés teológico. Existem algumas maneiras da gente poder contornar essas situações. Isso depende também muito do criacionista. Hoje isso melhorou bastante porque, na nossa época, talvez mais a minha época do Naor, existia uma situação muito combativa entre aqueles que queriam defender o criacionismo mesmo, por boa fé, no sentido de uma crítica muito exacerbada da evolução. É claro que a gente critica mesmo, mas a gente tem que abrir uma via de diálogo. E na sociedade, e na academia principalmente, essa via tem que estar bem aberta. Eu costumo mencionar 4 princípios para um bom criacionista ser bem-sucedido e tentar quebrar os preconceitos. O primeiro princípio que eu costumo destacar é a convicção. Se você não tem convicção na sua crença forte, se você não é seguro da sua crença, que você crê, você já vai... A chance sua de conseguir fazer uma penetração maior já fica mais difícil. A primeira é convicção. A segunda é conhecimento. Não adianta eu ter convicção daquilo que eu creio se eu não conheço bem aquilo que eu creio. Então, eu tenho que conhecer muito, muito. Esse conhecer muito, meus amigos, eu digo pelo seguinte: às vezes, na boa fé, por não conhecer muito, eu costumo dar munição para os evolucionistas. Eu coloco conceitos errados, eu coloco conceitos equivocados, e eu dou munição para nós nos chamarmos de pessoas despreparadas, pseudocientistas. Então, eu tenho muita convicção, eu tenho que ter conhecimento sobre aquilo que eu estou falando. O terceiro ponto é respeito. Eu tenho que respeitar as pessoas. As pessoas, o fato de elas não concordarem comigo não quer dizer que são pessoas inferiores a mim. E o quarto é a humildade. Toda pessoa que tem muito conhecimento, ele é humilde, porque ele sabe que quanto mais você conhece, menos você sabe. Então, esses 4 pontos, se você tem esses 4 pontos, convicção, conhecimento, respeito e humildade, você tem uma penetração fácil, você quebra preconceitos, você rompe barreiras. E pense numa coisa: o mais importante não é ganhar argumentos, o mais importante é ganhar pessoas. Então, se eu ganhar as pessoas primeiro, eu deixo para os argumentos depois. Essa foi uma maneira que, na minha experiência, eu descobri que a gente consegue penetrar e romper algumas barreiras que a gente existe, tanto na academia quanto na sociedade em geral. Mas esses pontos, deve ter outros, mas esses 4 pontos, eu acho que eles são essenciais para a gente poder agregar, fazer um movimento mais agregador de pessoas, e não eu criar barreiras entre eu e as pessoas que pensam diferente de mim. Boa noite, um feliz sábado a todos. Uma alegria estar participando desse evento. De modo geral, com relação à pergunta, quando o criacionista se refere ao evolucionismo, ou às questões das origens, ele usa mais a crítica, levantando os pontos falhos, as controvérsias no contexto do evolucionismo. Eu acho que é mais importante do que criticar é você tentar criar modelos. Eu creio que existe um campo aberto e vasto de pesquisa que deve ser explorado. Você que tem, talvez, uma predisposição para as ciências naturais, física, química, biologia, geologia, paleontologia, seria bom realmente você adquirir o conhecimento nessas áreas, mas você, pelo fato de ter a visão criacionista equilibrada, você vai olhar e enxergar coisas que os demais não enxergam. E, a partir disso, realmente criar modelos, como acabamos de ouvir hoje à noite. Existem muitas coisas boas para serem descobertas. Então, realmente, é um desafio àqueles que estão realmente começando e podem desenvolver uma carreira acadêmica, fazendo pesquisas direcionadas e, assim, criando modelos criacionistas.
Obrigado. Professor Tiago, tem uma pergunta aqui que veio direto para você relacionada à palestra e vai dizer o seguinte: ó, é possível, depois dos filhos nascidos, pela influência diária, alterar essas marcas epigenéticas? Ou depois do filho nascido, nada mais é possível, somente durante a gestação? Não, como foi colocado na palestra, a gestação é um período crítico, porque tem um ser sendo formado dentro do ventre da mulher. Mas, posteriormente, ao longo da vida, essas marcas epigenéticas, uma dinâmica dessas marcas epigenéticas. Então, obviamente, elas podem ser revertidas e alteradas, sim. Em virtude da mudança do estilo de vida, alimentação, busca de hábitos saudáveis. Então, tem vários artigos já mostrando isso. Eu enfatizei aqui alguns artigos que mostram já, isso já tem muitos outros que eu não coloquei aqui, relacionando a atividade física com essa reversão de marcas epigenéticas que predispõem a algumas doenças, como diabetes, câncer, doenças neurodegenerativas. Então, é possível, sim, não apenas durante a gestação, após o nascimento, haver a reversão dessas marcas. E existe alguma data, alguma idade limite aonde a influência do meio, da família, ainda pode causar essas alterações? Sim, isso é muito interessante e importante. Na primeira infância, essas marcas epigenéticas, eventos traumáticos, enfim, vários ambientes podem alterar essas marcas epigenéticas com uma facilidade maior, e isso pode gerar também predisposições para a vida adulta. Então, é um período crítico a primeira infância. Então, nós consideramos desde a gestação até a primeira infância um período crítico onde deve haver um cuidado especial com a criança. Uma pergunta aqui que nos chegou para ampliar esse assunto ainda é se é possível identificar, através de algum tipo de exame, essas predisposições ou marcas epigenéticas, sendo elas boas ou ruins. Sim, os irmãos sabem que alguns anos atrás foi sequenciado o genoma humano, o sequenciamento do genoma. Então, nós descobrimos a sequência das letrinhas, adenina, timina, citosina e guanina, 3 bilhões de letrinhas que formam o genoma. Hoje é possível sequenciar o epigenoma. Então, a epigenética, ela trata dessas marcas, grupamentos químicos que se ligam ao DNA, interagem com ele, e hoje é possível você sequenciar essas marcas epigenéticas de todo um genoma e ver onde elas estão ligadas, quais genes estão ativados e desativados. Isso é possível. Uma pergunta ainda, ampliando a primeira: quando se trata de primeira infância, essa expressão primeira infância, ela está se tratando exatamente de qual faixa etária? Geralmente, as pessoas consideram até os 7 anos, 6 anos de idade. Sim. Aqui uma pergunta um pouco mais ampla. A ciência e o cristianismo, assim foi construída a pergunta, estão separados por séculos. Contudo, Cristo não poderia ter feito a criação juntamente com a ciência? Deus é maravilhoso, mas Ele também é um cientista? Ou Deus é maravilhoso e não é um cientista também? Professor Francis Lê, vou repetir a pergunta. A ciência e o cristianismo, começa assim a pergunta, estão separados por séculos. Contudo, Cristo não poderia ter feito a criação juntamente com a ciência? Deus é maravilhoso, mas Ele também não é um cientista? Essa é a pergunta. Com relação à separação, na realidade não é bem assim. Se formos realmente verificar a história da ciência moderna, a partir do século XVII, como ela foi desenvolvida pelos pais da ciência moderna, eram pessoas que criam realmente em Deus, na palavra de Deus, e foram realmente aqueles que praticamente construíram o método científico. Então, não havia essa dicotomia, Bíblia e ciência, pelo contrário. Johannes Kepler, Galileu, Blaise Pascal, Newton, Faraday, Maxwell, Boyle, os pais da química, da física, eles realmente eram cristãos criacionistas e desenvolviam a pesquisa científica. Infelizmente, a partir do século XIX, realmente com as ideias ateístas e evolucionistas, passou realmente a existir essa separação, mas, na realidade, a própria história da ciência moderna mostra a vantagem, realmente, de a ciência ser desenvolvida por pessoas, realmente, cientistas com pensamento cristão. Estes painéis que foram construídos aqui para a inauguração da manhã
do NEL foram feitas em gráficas diferentes. As armações de madeira foram feitas na nossa marcenaria aqui. E tudo foi feito em separado. Só que, quando chegou tudo aqui, tudo se encaixou. Vocês vão ver depois, na sala, tem muitas coisas, painéis, gráficos, que foram colados juntos. Mas acredite, várias gráficas diferentes, marceneiros, pessoas diferentes, fizeram aquilo que não se conheciam e não se falaram. Sabe por que deu tudo encaixadinho? Porque existia um autor por trás, o Leandro. Você mesmo, Leandro, que está assistindo online essa palestra, muito obrigado pela sua arte. Este autor mandou as medidas por marceneiro, mandou para aquela gráfica, o Pantone de cores, exatamente como queria, para o acrílico, para todas, e tudo se encaixou. Ora, traduzindo a analogia, a natureza e a Bíblia são o mesmo autor. Eles nunca estão em contradição. O autor da Bíblia e o autor da natureza é o mesmo. Elas se encaixam perfeito. Ah, Francisley, então como é que os cientistas encontram coisas que parecem desmentir a Bíblia? Você sabe que por muitos anos existiam coisas ditas pela Bíblia que a ciência veementemente discordava. Dizia, não, isso não é verdade. Sabe, o professor Marcos Eberle tem uma frase que ele diz muito nas suas palestras, vocês podem encontrar no YouTube as palestras dele, diz assim: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Espera que quando a muita ciência amadurecer, podemos descobrir que a palavra de Deus tinha razão e não entra em contradição com a ciência. Mais uma pergunta interessante, acredito que direcionada mais ao professor Naor, que vai dizer o seguinte: a Terra é plana? A teoria da Terra plana prejudica a ciência criacionista? Eu preferia não comentar sobre isso. Mas tudo bem, respeito a pergunta feita. Eu não consigo entender como existem pessoas que pensam nesse modelo da Terra plana. É uma conspiração total e completa, ninguém escapa. Tudo que a gente vê realmente nas viagens espaciais, sejam soviéticos, sejam americanos, sejam chineses, tudo que a gente vê realmente, e todas as medidas já, você olha para o eclipse da Lua, você realmente percebe nitidamente, se fosse um prato, o resultado realmente seria bem diferente, olhamos para a Lua por ocasião dos eclipses. Quer dizer, todas as evidências são contrárias à Terra plana. Quer dizer, eu fico assustado e preocupado com pessoas que pensam dessa maneira. Olha, é quase impensável você imaginar que no século XXI existiam movimentos anti-ciência, e que eu não falo só a Terra plana. A Terra plana é muito popular que a gente vê, mas são movimentos anti-ciência, são movimentos negacionistas, vamos dizer assim. A Terra plana é um desses, e é impressionante como o efeito que ele causa nas pessoas, inclusive muitos adventistas. A gente conhece vários adventistas que têm uma defesa muito forte, né? E às vezes veem as pessoas que não defendem a Terra plana, que são adventistas, como se as pessoas estivessem, né, afastado das verdades bíblicas. Mas, meus amigos, é só um conselho, né? A gente está vivendo no mundo hoje, as fake news é um fato aqui, contemporâneo, e que tem feito um estrago tremendo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vocês conhecem o efeito disso com respeito às vacinas, aquecimento global. Ou seja, existe hoje, né, parece que no mundo aí subterrâneo, teorias que são puramente negacionistas e conspiratórias, no sentido de comprometem a ciência. Quando você fala que a vacina, né, existe uma conspiração mundial para você controlar as pessoas através da vacina, olha o estrago que isso faz.
que a Terra não está esquentando. A gente tem, existem estudos hoje que mostram que tudo que é produzido em ciência hoje, com respeito ao aquecimento global, se você pegar toda a literatura científica sobre isso, apenas 12% dos trabalhos são trabalhos que discordam do consenso geral de que a Terra está esquentando. 88% dos trabalhos são todos apontados na mesma direção que o nosso planeta está esquentando. A gente pode até discutir o fator humano em cima disso aí, mas que está esquentando está, né? Mas são movimentos anti-ciência. E esse movimento cresce de maneira assombrosa, convence as pessoas, e pessoas que às vezes fazem parte do nosso ciclo mesmo, da nossa igreja, do nosso círculo mais próximo, são pessoas que tornam nossos inimigos. Então, muito cuidado com isso, procurem se informar muito, né? A Terra plana é talvez o exemplo melhor que vocês têm, mas nós temos que ficar muito atentos esses movimentos que surgem conspiratórios, principalmente negando nessas conquistas que a ciência tem nos proporcionado. Som. Gostaria de agradecer aos nossos convidados e, de uma maneira coletiva, né, dizer a vocês o quanto isso tem nos enriquecido num mundo tão confuso, complexo, cheio de desafios como hoje, como temos hoje, respostas como essa e muitas das que virão e que precisamos nos empenhar em dar. Eles nos capacitam, né, e nos municiam para enfrentar o mundo de maneira inteligente, como Deus nos chamou a ser, a fazer. Gostaria de agradecer a você também, e eu gostaria de convidar aqui o pastor Elias Brenha, pastor sênior dessa igreja, para, neste momento, juntamente orarmos, darmos encerramento a esse primeiro momento deste nosso encontro, que continuará amanhã e neste final de semana. Muito bem. Antes da oração, apenas uma comunicação. Nós temos uma convocação de uma reunião administrativa para logo após a oração. Então, nós solicitamos encarecidamente que todos os membros batizados permaneçam, membros do NASP, os demais estão dispensados. Nós agradecemos a atenção de todos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor, a nossa gratidão por esse momento tão especial de reflexão, onde os nossos pensamentos foram levados para o Senhor que criou, que mantém e que é o doador de toda a vida. Obrigado, Senhor, por essa consciência que temos e pela revelação plena da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê, na continuidade desse sábado, ainda muitas bênçãos. Que todo esse momento de estudos, palestras, mensagens especiais, realmente nos aproximem do Criador e nos faça mais conscientes das nossas origens. Continue conosco ainda nessa noite, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém.